Educação à distância, mudando realidades. Oi, Olá, Rai, tudo bem? eu estou ótima, Tec. E vocês, professores? Muito conteúdo para a aula de hoje? No conteúdo da aula de hoje, nós vamos ver sobre a doutrina cooperativista, Tipos de cooperativas e seus tipos de gestão. conhecer o ambiente de origem e a metodologia de construção do cooperativismo. E o que mais, Tec? Nós também vamos compreender o ideário, os princípios e valores. E os principais pensadores do cooperativismo. Professora Leite, nós vamos ver os ramos do cooperativismo também, né? Que são 13. E por último, nós vamos poder identificar aspectos de gestão, aos 13 ramos que você acabou de falar, Tec. Então, se tiverem alguma dúvida, mandem aqui no chat, que nós vamos responder a todos. Não saiam daí, daqui a pouquinho a gente volta. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para iniciar a nossa segunda teleaula. E vocês viram aí que Hightech já trouxe aquilo que nós vamos observar e vamos avançar nos conteúdos da nossa disciplina e também nos objetivos da nossa teleaula de hoje. Olá, professora Leide. Olá a todos. Sou a professora Leide, estou aqui com vocês na segunda aula justamente para receber todo o apoio, todas as mensagens, comentários que puderem aqui através do nosso chat. Professores, já convido vocês a estimular os seus alunos a participarem e mandar as nossas mensagens aqui para a gente colaborar ou criar um ensino mais colaborativo. Assim como a professora Leide falou, olá aluno, olá professor, olá Tamires, tudo bem com você? Esperamos com a cooperação e colaboração de vocês nessa nossa aula de hoje, porque é muito importante. Como nós vimos na aula passada, vamos dar recapitular um pouquinho algumas coisas primordiais para o cooperativismo, para que ele aconteça e para que ele tenha sucesso, para que ele consiga levar uma diferença para a sociedade onde tem uma cooperativa. Ajuda mútua, a cooperação, elas são primordiais. Lembra que a gente tem um combinado de cooperar uns com os outros aqui na nossa sala de aula. Um outro combinado que nós fizemos na aula passada também é de aplicarmos aquilo que nós estamos aprendendo no nosso dia a dia, lá na nossa casa, nos nossos afazeres, nos outros horários que nós não estamos aqui na escola. Então, conto com a cooperação e com a ajuda de vocês. Como a professora Leide falou, e como também os nossos amigos Hightech já falou, é importante a interação de vocês com a gente. Então, professor presencial, leve as suas perguntas, as suas dúvidas ou exemplos, sugestões para a nossa disciplina para o professor presencial, e o professor presencial vai estar repassando para a gente. Nós precisamos dessa interação. Já quero dar um alô aqui, já olhando, falei um pouquinho sobre a aula passada, mas vamos olhar um pouquinho para a próxima aula. Eu quero que vocês anotem essa aula de hoje e quero que os professores presenciais que estão aí assistindo a nossa aula dê um alô aqui pra gente, porque a gente está preparando uma atividade um pouco mais dinâmica, mas ela só pode acontecer se tiver a participação de vocês ativamente, colaborando. É um quiz que a gente pretende fazer. Então, aqueles professores que estão conseguindo acesso para conversar com a gente aqui, dê um alô para a professora Leide, só para a gente saber quantas pessoas mais ou menos poderão participar na próxima aula. Mas, como vocês viram, a nossa aula de hoje temos bastante coisa. Vamos iniciar os conteúdos da aula de hoje. Já fizemos um panorama da aula passada, da próxima aula, e nós precisamos aí da atenção de vocês. Uma colaboração de cada um dos alunos aí, de cada um dos nossos estudantes que nós precisamos. Façam anotações sobre os conteúdos que nós estamos falando. Se tiver dúvidas, repasse para a gente estar tendo essa interação. Na aula passada, a gente finalizou a aula falando sobre como iniciou o cooperativismo no mundo e como iniciou o cooperativismo no Brasil. Nós vamos
continuar nessa mesma perspectiva, falando sobre a origem do cooperativismo, só reafirmando algumas coisas que nós já falamos na aula passada. Por exemplo, na aula passada nós vimos que o cooperativismo iniciou na Revolução Industrial, e aí a gente pode ver que a Revolução Industrial se tornou um marco para o cooperativismo, que foi como uma alternativa de amenizar alguns traumas econômicos e sociais que a Revolução Industrial trouxe com as suas mudanças e transformações. Se vocês lembram, eu creio que vocês lembram aí, a primeira cooperativa juntou 28 tecelões que decidiram mudar a realidade da sociedade que eles estavam inseridos ali. E aí eles iniciaram essa cooperativa e transformaram a vida daquela comunidade que eles estavam inseridos. Então por isso que é importante. E agora a gente vai dar uma olhadinha em alguns percursores. O que são os percursores? Aquelas pessoas que marcaram a história do cooperativismo lá no início, em algumas épocas. E aí a gente vai começar primeiro. Eu vou pedir a ajuda aqui da professora Leide para falar um pouquinho sobre o Robert, que é um dos precursores do cooperativismo. Então, pessoal, o Robert Owen, vocês veem aí o período em que ele viveu, ele é conhecido como profeta da cooperação. Por quê? Ele vem de uma família de artesãos, de modestos, né? Então, ele começou a perceber um pouquinho sobre as classes sociais, as questões sociais. A gente vê ali 3 pontos principais que ele aborda no pensamento. É combater o lucro e a concorrência. Por quê? Ele considerava o lucro e a concorrência os principais responsáveis pelos males e as injustiças sociais. Combater a divisão social entre operário e patrões. Por quê? Porque ele considerava que toda a produção ela devia ser dos trabalhadores, já que os trabalhadores empenhavam horas e horas do seu trabalho com aquela produção. E a terceira ideia que ele trouxe é criar medidas previdenciárias e de assistência social aos funcionários de sua fábrica. Você vê ali que ele está na década, no ano de 1771, 1858, bem na época da Revolução Industrial, onde ele vai perceber que os trabalhadores têm muitas desvantagens, são muito explorados, e aí ele vai perceber que também poderia ter um outro tipo de organização que, claro, vai gerar aí a organização das cooperativas. Tava pensando aqui, professora Leide, imagina que fantástico ele ser considerado o profeta da cooperação. Que maravilhoso ele deixar esse legado de vida, de história aí, para as pessoas olharem e se espelharem nele como profeta da cooperação. E aí nós temos François, que é um outro histórico, precursor aí do cooperativismo, que ele foi no período de 1772 a 1837, um período menor um pouco que Robert, mas ele procurou harmonizar os interesses dos trabalhadores, dos capitalistas e dos consumidores. Ele buscava essa harmonia e a gente vê esses reflexos hoje nas cooperativas mesmo. A professora Adriana, que estava aqui na aula passada, ela trouxe um exemplo da cooperativa Açaí, de uma rede de cooperativas que colaborativamente, entre estados diferentes, eles harmonizaram essa questão aí dos interesses dos trabalhadores, os interesses dos empreendedores e dos consumidores também. E o melhor ainda, aliando a produção consciente. Então, uma cooperativa, ela tem um poder muito grande. E aí você vê que pensadores, precursores lá de 1700, há muitos anos atrás, mas eles já provocavam essas inquietações na sociedade que eles viviam e trouxeram reflexos que hoje têm surtido muito efeito na nossa sociedade. Nós também temos outros 2 precursores que nós trouxemos aqui para a aula de hoje. A gente tem Philip Joseph. Ele também, como um contemporâneo um pouquinho mais adiante dos 2 pensadores anteriores, ele projetou alguns pensamentos. Philip Joseph, ele era político francês, sociólogo, e a gente vê ali que os pensamentos dele baseavam na sustentação financeira
financeira sem o auxílio do Estado, a dupla função aos associados de empresários e empregados. Ele também pensou no retorno das sobras, que a gente chama de sobras na cooperativa, em empresas chama lucro, proporcionais ao trabalho, e essas sobras seriam para quem? Para os trabalhadores, e a indivisibilidade, inaliabilidade do capital social da cooperativa. Então, verifiquem que os pensamentos dele vai compondo aí os princípios do cooperativismo, vai compondo a ideia da cooperativa em si e a dinâmica que vai ser trabalhada entre todos os cooperados como trabalhadores que geram os seus produtos e recebem por aquilo que trabalham, por aquilo que fazem. E aí a gente trouxe mais um pensador aí, alguém que fez diferença e faz diferença até hoje nos pensamentos cooperativistas, na ideia do cooperativismo. E aí a gente traz Luz, que ele, o pensamento principal dele, ele olhava para as fábricas com um olhar social, que elas deveriam ser organizadas por estatutos próprios, mas dentro do princípio da igualdade, segundo o qual as sobras líquidas seriam divididas em 3 partes. Uma parte para os operários, uma constituída em um fundo de assistência social e o restante para capitalização e fortalecimento financeiro do empreendimento. E aí, se vocês lembrarem aí da aula passada, a gente falou aí que numa cooperativa, todos, e como o pensador anterior também falou, trazia esse pensamento, todos fazem parte. Ao mesmo tempo que eu sou o empreendedor, que eu sou o empresário, eu também sou o colaborador, eu sou aqui a linha de produção. Então, isso são reflexos que atingiram e fazem diferença hoje no cooperativismo. Aí, professor, é interessante a gente perceber que os pensadores, eles trouxeram ou moldaram a ideia do cooperativismo, e esses pensamentos, eles também ajudaram a construir tudo que a gente vai falar daqui para diante. Por exemplo, os princípios, eles foram construídos nesses ideários, em cima desses ideários, os valores que a gente vai também tratar aqui sobre cooperativismo. Professor, eu estava pensando aqui, a gente falou da história, alguns pensadores que fizeram diferença na sociedade que eles estavam. E eu acredito que os nossos estudantes podem fazer história na sociedade onde que todos nós estamos inseridos, que vocês estão inseridos. Imagina vocês aí, a turma de vocês, fazer história na cidade, na comunidade que vocês estão, com uma primeira cooperativa constituída, uma cooperativa de sucesso que fez parcerias com outras cooperativas de outras cidades. Imagina daqui a um tempo, quando algumas outras pessoas forem estudar o cooperativismo, ver um caso de sucesso, uma cooperativa que surgiu de um técnico em cooperativismo que aproveitou as oportunidades que surgiu. Como a professora falou, todos esses pensadores, eles provocaram uma mudança, uma inquietação na realidade que eles estavam, e esses reflexos se transformaram em alguns princípios, valores que nós vamos falar agora, a partir de agora na nossa aula. Nós vamos olhar primeiro para os princípios do cooperativismo, quais são esses princípios, e vocês vão ver esses princípios refletindo nas ideias que nós acabamos de falar. Primeiro, uma cooperativa, dentro do cooperativismo, a adesão ela é voluntária e livre, ninguém é obrigado a participar. Todos que participam de uma cooperativa, eles escolhem participar, eles estão por questão livre, por uma questão voluntária. Não, eu decido participar, e claro que a gente vai ter a questão do estatuto social, que tem as regras lá para como você vai poder participar de uma cooperativa. Outra questão que também é reflexo dos pensadores, a gestão democrática pelos membros. Todos têm voz. Uma cooperativa ela é gerida por todos os cooperados, por todos aqueles que fazem parte. Lembra lá que nós falamos da Assembleia Geral, que ela é dividida em extraordinária e ordinária? São nas assembleias que
vai acontecer isso, a gestão democrática é decidido coletivamente, não pensando no bem individual, mas no bem coletivo da cooperativa, aquilo que vai potencializar a ideia cooperativa, a ideia de ajuda mútua, aquela ideia de todos trabalharem com os mesmos objetivos. Outro princípio é a participação econômica dos membros. Nós já comentamos também que para eu ingressar numa cooperativa, eu vou ter uma participação, uma cota de participação. Então eu participo investindo, mas eu participo também através do retorno das sobras. Outro princípio, autonomia e independência. As cooperativas, elas são um tipo de empresa que elas são as pessoas mesmo responsáveis que fazem a gestão. Algumas questões elas são norteadas pelo Estatuto Social, mediante a legislação vigente, mas quem elabora o Estatuto Social é os próprios cooperados. Então, a cooperativa, ela tem essa autonomia e essa independência nas suas gestões, na sua gestão e nas suas decisões. Uma questão muito importante também, que é um dos princípios, educação, formação e informação. A educação, como nós já falamos na nossa primeira aula, ela tem o poder de transformar, de gerar algo novo, de inovar os processos de produção, de melhorar a capacitação de todos os cooperados. Formação, às vezes a cooperativa ela vai montar aqueles comitês educacionais que vai focar em uma formação específica, melhorar um processo. E a informação, que a cooperativa, como ela trabalha com a gestão democrática, a informação ela é importante para que todos os membros tomem as decisões coletivamente. Intercooperação. Se vocês recapitularem um pouquinho aí, na aula passada nós usamos o exemplo aí da piscicultura, que vários produtores não têm um potencial de produzir para vender em larga escala os seus produtos, os seus peixes, mas juntam vários produtores, decidem colaborar e iniciar uma cooperativa, e eles têm uma força muito maior, uma força de atuação no mercado muito maior, e muitas vezes eliminando alguns atravessadores que podem estar de uma forma mais fácil ali, tendo um lucro em cima dos produtos. Então você tem um poder de força maior através dessa intercooperação. E o último princípio do cooperativismo, o interesse pela comunidade. E aí vocês devem estar pensando aí, o professor está falando, lembra muito dessas questões, mas é porque a gente já comentou isso em momentos anteriores. Esse interesse pela comunidade, desde a primeira cooperativa que surgiu, ele já provocou esses reflexos na comunidade. Se vocês pesquisarem um pouquinho no nosso material, isso traz, no caderno da disciplina, a primeira cooperativa, ela teve tanto sucesso que ela proporcionou a moradia para aqueles operários que por doença ou por algumas outras questões não tinham condições de trabalho, de continuar trabalhando na indústria, que as jornadas de trabalho eram bem fervorosas, e aí eles conseguiram até financiar de uma certa forma as moradias para a comunidade, não só para os sócios, mas para a comunidade onde eles estavam inseridos. Então, um dos princípios, e é fantástico isso, do cooperativismo, é que ele provoca uma mudança, ele tem um olhar para a comunidade onde ele está inserido, e ele vai provocando mudança, sem contar a geração de emprego e renda que uma cooperativa pode ter. Essa questão aí de que a pessoa não é só um colaborador, ele também é um empreendedor na cooperativa. Isso é muito interessante e é muito legal que a cooperativa possa estar atuando. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre os valores do cooperativismo. E existem alguns valores que são primordiais para uma gestão e para uma atenção de uma cooperativa. Eu vou falar todos eles e depois aí a gente vai detalhando o que é cada um deles. São 5 valores principais aí: solidariedade, a liberdade, a democracia, a justiça social e a equidade. Esses valores, eles norteiam.
Pessoal, eu quero só uma atenção aqui. Talvez você pense assim, mas valor. Talvez quando a gente pensa valor, vem a palavra, a gente lembra logo em dinheiro. Talvez é automático, não sei vocês, mas às vezes eu penso assim. Mas o valor é alguma coisa que norteia as nossas decisões. Quando eu falo em valores, eu olho, por exemplo, vamos pensar aí na tua família. E talvez nos colegas de sala você vai ter valores familiares diferentes. Uma prática, e é um dos valores familiar que eu tenho, é de pedir a bênção para os meus pais, pedir a bênção para os meus tios. Eu conheço algumas famílias que não estou dizendo o que é certo ou o que é errado, mas não tem esse valor, tem outros valores que estão inseridos. O valor é aquilo que te ajuda a tomar decisões, é aquilo que vai te nortear, que vai falar, não, eu posso fazer isso, até certo ponto eu posso fazer, e até certo ponto eu não posso fazer. Nós vamos detalhar aí esses valores do cooperativismo. Pedir para a professora Leide falar um pouquinho sobre a solidariedade para a gente. Então, é só a gente focar também um pouquinho que os valores têm que ser comungados por todos. Isso, exato. Todos cooperados precisam conhecer os valores e vivenciar esses valores. A gente vai ali, então, na solidariedade. Solidariedade, ele remete ao quê? Lembra o quê? Empreendimentos em comum exigem pessoas o que? Solidárias, indivíduos independentes dispostos a estabelecer vínculo entre si, baseados no apoio mútuo. Então ali a gente considera que há indivíduos, mas que esses indivíduos participam de uma associação, de uma cooperativa, daquele grupo junto, e ele se dispõe a apoiar o outro. Então, ele é um indivíduo que está disposto a fazer as coisas junto com os demais. Aí a gente pensa na pessoa solidária, aquela que vai junto com a outra pessoa construindo aí produções, enfim, serviços e construindo uma renda bacana para a família. E o legal dos valores dentro de uma cooperativa também é porque se eu não concordo com esses valores que fazem parte que já estão inseridos na cooperativa, eu não vou conseguir atuar numa cooperativa, eu não vou conseguir ser solidário, eu não vou conseguir olhar para o apoio mútuo, para essa solidariedade ali na comunidade cooperativa. Outro valor que nós temos é a liberdade. A liberdade é o essencial, é o direito de analisar valores, princípios, potencialidades do movimento, para que os interessados possam transformar sua liberdade fora da cooperativa em liberdade voluntariamente dentro da cooperativa, limitada às regras autoimpostas que visam o bem comum. É uma liberdade, e você fala, professor, mas falou que a liberdade falou que é limitada. Mas é porque, igual eu falei anteriormente, se eu não tenho isso, não trago isso para a minha vida, faço com que esses valores seja algo meu pessoal, aquilo que eu vou atuar no meu dia a dia, lá na minha família, na minha casa, no meu contexto onde eu estou inserido, quando eu chegar na cooperativa eu não vou conseguir utilizar e expressar esses valores. Eu vou ser muito individualista. Então, por isso que a liberdade, eu tenho essa liberdade de refletir, de analisar, de pensar, de estudar, mas sempre pensando na questão solidária, no bem coletivo de todos, não só para minha produção, para minha questão individual. Também existe a democracia. A democracia, pessoal, significa a participação em todas as reuniões, o direito de opinião, as oportunidades de funções diretivas e o respeito ao direito das pessoas, ainda que divergentes. Então, veja que é todo o processo em que você expõe suas ideias para a melhoria da cooperativa e você também pode possuir ali a dinâmica de, às vezes, estar na equipe diretiva e, às vezes, você poder só participar como cooperado. Então, todos terão oportunidades de expressar-se sua opinião. E o legal aí da questão da democracia é porque nós vamos tomar as decisões coletivas. E quando eu tomo uma decisão coletiva, talvez não era a minha... por exemplo, o voto, uma das coisas mais comum. E na cooperativa decidiu-se que iria fazer de tal forma. Não é porque eu votei com uma outra ideia que eu vou falar, não, agora vocês se viram. Não.
democrativamente, agora é uma decisão coletiva, é uma decisão da cooperativa e todos vamos unir forças para atingir esses objetivos. Um outro valor é a promoção, a justiça social. O que é a justiça social? A promoção econômica dos associados vai se aliar à educação, à cultura e à qualidade de vida. Também às oportunidades de trabalho e de realização pessoal. Quando a gente olha aí para justiça social dentro do cooperativismo, eu estou pensando de que forma com que eu e todos os cooperados ali da cooperativa vão ter uma melhor qualidade de vida, vão ter algo que vai melhorar e vai potencializar a sua qualidade de vida, olhando aí também para as oportunidades que podem surgir e melhorando cada dia mais os processos. E aí temos também a equidade. A equidade, pessoal, a gente tem ali o sentido especial no cooperativismo quando examinada por 3 vertentes. Quais são essas 3 vertentes? A associativa, a econômica e a social, as quais estão explícitas em todos os outros valores e princípios do cooperativismo. A equidade, gente, a gente pensa em situação, nem todos nós não somos iguais, né? Nós temos diferenças e por isso que ela é tão difícil, por exemplo, da palavra igualdade. Quando você trata 2 pessoas como iguais, sendo que elas têm algumas situações diferentes ou necessidades diferentes, você não está sendo, talvez, correto com uma das 2 pessoas. Então, quando a gente pensa em equidade, é você fazer esse balanceamento. Aquele que tem mais necessidade, ele deve ter talvez mais oportunidade para suprir aquela necessidade. Então, na cooperativa, o processo de equidade é incrível. Quando você junta produtores, vários produtores que juntos, eles ganham a força de uma empresa, por exemplo. Uma empresa que já é grande e tudo mais, tem potencial financeiro. Quando você junta agricultores, ou produtores, ou piscicultores, ou plantadores de hortifruti, né? Então, quando você junta, você cria um todo maior que se torna potente, né? E talvez igualitário a um outro tipo de empresa que seja tão grande. E a igualdade, ela é esse movimento, que juntos vocês conseguem melhorar a questão de forma associativa, a questão econômica e também melhorar muito o social das comunidades. Incrível essa questão dos valores. E aí nós falamos sobre os princípios, falamos sobre os valores, nós vamos olhar para as virtudes, para as 12 virtudes do cooperativismo. Então, da cooperação, que elas estão inseridas dentro do cooperativismo. A primeira virtude, que é reflexo dos pensadores, que é reflexo de tudo isso que a gente falou até agora, é viver melhor, através da solução da cooperativa, dos problemas comuns ali da comunidade, a partir das necessidades do comum acordo e do desejo de satisfazer essas necessidades, satisfazer a necessidade. Então, buscando viver melhor a cooperativa. E aí nós temos a segunda virtude, que é pagar a dinheiro. Isso quer dizer o quê? Não fique endividado, não deixe a sua cooperativa endividada. A gente tem que evitar o endividamento que gera tanta dependência. Isso é um problema para muitas cooperativas. E é um problema de toda a sociedade, né, professora? Sim. Essa questão da dificuldade em pagar em dinheiro, e é das virtudes. A terceira virtude é poupar. No cooperativismo, todos são incentivados a poupar conforme as possibilidades de cada um. Então, a aplicação e a construção de fundos, eles devem ser considerados prioritários e também satisfazer as necessidades dos associados. E o legal é porque a cooperativa ela já vai ensinando isso através da execução das suas atividades, com um fundo indivisível da cooperativa. Isso requer bastante organização, né, professor? Você Sim. pagar em dia e conseguir poupar, você precisa organizar as finanças com seriedade. Exatamente. E aí, se eu consigo poupar, eu vou conseguindo planejar as minhas compras e conseguir pagar a dinheiro. Porque geralmente é comum a sociedade fazer o contrário. Fazer as compras para depois efetuar os pagamentos. E na cooperativa tem essa questão
de mudança de consciência diferente. E por que a gente precisa se organizar? Principalmente para suprir ou suprimir ali os parasitas, afastando os atravessadores ou intermediários na compra e na venda de produtos. Quando você organiza finanças, você não precisa contar com uma pessoa que vai trabalhar por fora da cooperativa, e muitas vezes ele vai roubar ali um pouquinho das sobras que a cooperativa poderia ter, no sentido de que se você vende direto ao seu consumidor é uma coisa, agora se você vende para alguém que depois vai vender ao seu consumidor final, aí é outra coisa, aí vai ser parcelas bem menores de rendimento para a cooperativa. Então, eliminar esses atravessadores seria o essencial para a organização da cooperativa. Uma coisa incrível da cooperativa, e que também é uma das virtudes, é que ela não olha só por essas questões financeiras, para essas questões organizacionais da cooperativa, mas ela visa o bem comum e a saúde dos cooperados e da sociedade que eles estão inseridos. E uma das virtudes é combater o alcoolismo e evitar vícios de maneira geral, trazendo uma consciência educativa mesmo para a sociedade, incentivando a todos a viverem de uma maneira sadia e enfrentarem a realidade com coragem. Não fugir, não utilizar alguns tipos de vício para fugir de uma realidade existente, mas sim organizando tanto a vida pessoal quanto a vida em cooperativa de uma forma com que vai conseguir encarar os desafios da sociedade. Uma outra situação de virtudes é você conseguir ali, a gente pode olhar, integrar as mulheres às questões sociais, aumentando a participação feminina como cooperada. Você já imaginou o quanto a sua mãe trabalha, sua tia, a sua vizinha, o tanto que elas fazem e produzem? Essa produção, ela pode muito bem ser revertida para também produção dentro da cooperativa. Elas têm muito a contribuir para melhorar a dinâmica das cooperativas. E através da educação consegue olhar não só para essas questões sociais, mas também a educação econômica do povo, dos cooperados e da comunidade que ele está inserido, educando de uma forma com que gastar com responsabilidade, considerando as condições de pagamento e de compromissos assumidos, essa consciência mesmo, eu só posso utilizar os recursos que eu já tenho. A educação é uma ferramenta de desenvolvimento para o homem, então através da cooperação, um vai ajudando o outro, um vai contando para o outro as estratégias que tem utilizado e tem dado certo na sua vida, e vai tendo essa educação. E também a cooperativa tem uma força maior, que ela pode estar unindo todos para aprender junto, para aprender coletivamente, cooperando nessa rede de aprendizado. Ali na 8ª virtude, a gente vê que facilitar o acesso à propriedade, facilitar esse acesso a todos os cooperados. Você pode perceber que quando você junta um grupo de pessoas para montar a cooperativa, você está fortalecendo para que aquela pessoa continue com a propriedade dela, e melhor ainda, ela faz com que reinvista aquilo que vai entrando de renda, de economia, e essa facilidade ela vai trazer o que? Os esforços juntos e unidos dessas pessoas numa dinâmica em que as pessoas vão fazer com que aconteça um reinvestimento daquilo que entra na cooperativa, fortalecendo a propriedade de cada um. E o legal é que, fortalecendo essa questão do acesso à propriedade, melhorando as formas de produção, melhorando as suas possibilidades, você também não deixa, também é uma das virtudes da cooperação, de praticar o preço justo, de trabalhar de uma forma justa. Então, sempre praticar o preço justo com os produtos oferecidos pela cooperativa. Então, isso é muito importante, porque se a gente olhar lá, eu enquanto cooperado, eu sou o empreendedor, eu sou aquele que está executando, sou o colaborador, mas eu também sou
posso ser o cliente da minha cooperativa. Então eu vou praticar o preço justo e vou estar atuando de forma transparente. E isso vai dando credibilidade no mercado, dando credibilidade e consolidando as ações cooperativas de uma cooperativa. Outra virtude, pessoal, ali a gente pode ver que é reconstituir uma propriedade coletiva, na qual o passo inicial é investir em um patrimônio coletivo. Então tem que criar um ambiente onde todos os cooperados podem atuar, reunir a coletividade. E aí nós temos também eliminar o lucro capitalista, pois o objetivo da produção é a satisfação das necessidades humanas. Não é aquela questão de, eu vou pôr uma margem de lucro de 200%. Lembra do preço justo? Quando eu pratico o preço justo, eu já estou eliminando esse lucro capitalista. E nossa última virtude, são muitas virtudes, né, pessoal? Então, a última virtude é abolir os conflitos. E como é que a gente faz isso, professor? Como é que a gente extermina os conflitos entre as pessoas? Então, através de diálogo, tomar decisões com base na opinião da maioria, né? Então, a utilização da democracia, do voto, cada sócio é um voto. E as disputas, elas diminuem pelo fato de que o associado é dono e usuário da própria cooperativa. Então, vocês devem refletir que, quando cooperados, você é o dono, você tem a opinião e você, ao mesmo tempo, é um beneficiário daquela cooperativa, um cliente daquela cooperativa. E aí nós falamos sobre os princípios, valores, as virtudes da cooperação e do cooperativismo. Nós vamos dar uma olhadinha para o símbolo do cooperativismo. Talvez vocês já observaram aí, toda a abertura das nossas aulas aparece o símbolo do cooperativismo. E nós vamos explicar um pouquinho o significado desse símbolo. Nesse símbolo nós temos primeiro um pinheiro, que o pinheiro, antigamente ele era considerado como um símbolo da imortalidade e da fecundidade. Então a ideia da cooperativa é em relação à sobrevivência mesmo, dela se consolidar e permanecer durante as gerações. E aí nós temos também um círculo, que o círculo representa a vida eterna, com essa mesma perspectiva aí de não ter um começo e nenhum fim. E aí nós temos as cores amarela, o verde escuro, que lembra o princípio vital da natureza, e o fundo amarelo ouro, que vai simbolizar o sol, fonte permanente de energia e calor. E aí nós temos aí o nosso símbolo aqui do cooperativismo, que somando todas as figuras, unindo tudo isso que a gente falou, gera um círculo abraçando os dois pinheiros para indicar uma união e coesão desse movimento cooperativismo, olhando para a imortalidade e para a eternidade dos seus princípios, produzindo mais em relação à fecundidade dos seus ideais, dando vitalidade e energia aos adeptos da cooperativa. Nós temos também a bandeira do cooperativismo, e a bandeira do cooperativismo é a união de várias cores, que tem alguns significados. Por exemplo, o vermelho significa coragem, no seu significado próprio. O alaranjado é visão das possibilidades de futuro. O amarelo, desafio em casa, na família e na comunidade. O verde vai ser o crescimento pessoal e profissional, tanto individual como pessoa, quanto cooperados. Aí nós temos o azul, que vai olhar para o horizonte, as necessidades de ajudar aqueles que necessitam, unindo uns aos outros. Aí nós temos o anil, que é lembrado pela necessidade de ajudar a si próprio e os outros através da cooperação. Temos também o violeta, que a beleza e o calor humano e coleguismo, porque isso é muito importante. E aí nós temos as duas versões. Inicialmente, a bandeira do cooperativismo era representada por essa bandeira, e depois a Associação das Cooperativas Internacionais definiu uma outra bandeira, que é a bandeira que hoje representa
cooperativismo. E aí nós temos essa representação, que é o sistema, que como funciona? A Associação de Cooperativas Internacionais é aquela maior aí no organograma. Depois aí nós temos a questão, nós que estamos nas Américas, a Associação das Américas, e aí depois a gente tem a OCB, que é a Organização das Cooperativas Brasileiras, que aí vai estar direcionado em relação aos ramos organizacionais, tem a Federação das Cooperativas Federais e vai gerar, vai chegar na SESCOP, que é o Sistema Nacional de Aprendizagem Cooperativista. E aí nós temos o exemplo aí do Rio Grande do Sul, que é o estado que traz aí como organiza as questões do cooperativismo nessa questão. Vamos estar falando um pouquinho, já trouxe aí sobre essas representações dos símbolos, a OCB, né, que é o órgão que representa o cooperativismo brasileiro, alguns órgãos, a OCE, que são órgãos que vão estar representando o cooperativismo estadual, OCB, que é do Brasil, a Organização das Cooperativas Estaduais, que é afiliada à OCB, e aí nós temos 3 ou mais federações das cooperativas ou cooperativas centrais que podem constituir uma federação a partir de filiando à organização da cooperativa estadual. E aí nós chegamos a olhar para essas representações. As cooperativas podem se filiar uma ou mais centrais de federações. Todas as cooperativas devem se filiar à Organização das Cooperativas Estaduais, e principalmente, pessoal, porque aí nós temos lá a SESCOP, que é o Serviço Nacional de Aprendizagem Cooperativa, e aí ela vai estar trabalhando essas questões dentro da cooperativa. Na aula passada nós falamos sobre a organização da Assembleia Geral, de algumas questões. Nós vamos olhar aí como o organograma da cooperativa representa a forma estrutural. Por exemplo, como nós falamos, a Assembleia Geral toma todas as decisões. E aí nós temos os representantes regionais que vão estar auxiliando e os conselhos centrais representantes. E aí nós temos dentro da cooperativa, tudo que está com esse azulzinho aqui mesmo da Assembleia Geral, que faz parte da cooperativa. É o Conselho de Administração. Podemos ter a auditoria externa, que faz parte da Organização das Cooperativas do Brasil ou do estadual. Nós temos o Conselho Fiscal, que é dentro da cooperativa, que são cooperados, mas eles trabalham de fiscalização também. Temos o presidente, vice-presidente e aí as diretorias de acordo com o Estatuto Social da cooperativa, que aí podemos ter o diretor administrativo, comercial, técnico, industrial. Vai depender muito do tipo de cooperativa que para eu definir quais são as diretorias, quais são as necessidades dentro do meu organograma da cooperativa. Mas eu sempre vou ter a Assembleia Geral como órgão de tomada de decisões, tem o presidente, vice-presidente e os diretores, aí, Conselho Fiscal e Conselho Administrativo. Mas para eu entender e para eu visualizar melhor, eu preciso olhar quais são os ramos das cooperativas. E aí nós temos 13 ramos e nós vamos detalhar cada um deles agora de uma forma mais objetiva. A gente não vai, pessoal, a gente não vai tratar explicando quais as possibilidades de cada um desses ramos, porque vocês vão ter uma disciplina que vai tratar especificamente sobre cada tipo do ramo, vai detalhar elas. Nós vamos para que vocês conheçam esses ramos. E aí nós vamos estar falando de cada um deles aqui. Vou começar falando do agropecuário, que é o ramo de cooperativas agropecuárias. Ela reúne produtores rurais, agropastoris e de pesca que detêm os próprios meios de produção, que é o mais comum da gente visualizar aí no nosso estado, olhando aí nas comunidades rurais que nós temos. Então são aquelas possibilidades de cooperar aí no ramo agropecuário. Aí a gente tem a de consumo, ela destina-se à compra em comum de artigos para consumo de cooperados. Então, quando você resolve comprar determinados produtos em conjunto, vamos dizer,
moradores de um bairro querem comprar, fazer um mercado juntos, eles podem fazer uma cooperativa para fazer esse consumo juntos. E aí nós temos o ramo de crédito também, que ele atua na área rural e urbana, promovendo a poupança e facilitando as necessidades e empreendimentos dos cooperados. E aí você olha, e na aula passada a gente viu até um exemplo de cooperativa de crédito dos vídeos que a gente visualizou aí na nossa disciplina. A cooperativa educacional, ela agrupa professores, alunos, pais, empreendedores do setor das atividades fins. Então, as pessoas podem se juntar, por exemplo, e criar uma cooperativa onde promove educação para algum grupo da sociedade. E aí nós temos as cooperativas especiais, que ela vai favorecer a integração social de pessoas que necessitam ser teletuteladas ou que estejam em situação de desvantagem no mercado econômico. A gente tem a cooperativa habitacional, ela visa a construção, manutenção e administração de conjuntos habitacionais para cooperados. Então, as pessoas podem se juntar, montar uma cooperativa habitacional para organizar e administrar essas ações e serviços de alguns outros conjuntos habitacionais. Aí nós temos também a de infraestrutura, que é uma cooperativa que ela vai oferecer aos cooperados serviços essenciais como de energia elétrica, de telefonia, então pode ter essas cooperativas de infraestrutura também. A cooperativa mineral dedica-se à pesquisa, extração, lavra, industrialização, comercialização de produtos minerais. Tem muito aqui no estado. Exatamente. Nós temos também as cooperativas do ramo de produção. Ela vai agrupar profissionais que fabricam com meios próprios um ou mais tipos de bens. Temos o ramo de saúde, destina-se à promoção e o cuidado da saúde humana. A gente pode encontrar também alguns exemplos aqui no estado em que organizações se unem, pessoas se unem para fazer uma cooperativa que fornece atendimentos de saúde para as pessoas. Nós temos também as cooperativas de trabalho. O que são essas cooperativas? São aquelas que organizam e administram os interesses inerentes a uma atividade de profissionais dos associados para a prestação desses serviços, não identificando com outros ramos. Por exemplo, vamos pegar aí alguns não se identificou com nenhum ramo, alguns profissionais, eles se organizam ali através de uma cooperativa para prestar esses serviços às comunidades. Cooperativa de transporte presta serviço de deslocamento de cargas e passageiros. Então, a gente vê um conjunto de pessoas que podem se unir e montar uma cooperativa de táxi, uma cooperativa de mototáxi, uma cooperativa de van, enfim, ou de transporte de objetos também, de mudança para casas. As pessoas podem se unir para fazer essa cooperativa de transporte. E aí nós temos também as cooperativas de turismo e lazer. Ela vai oferecer aos cooperados serviços turísticos, de viagens, entretenimento, hospedagens, entre outros. É um potencial do nosso estado também a ser explorado, porque aí a gente tem essas possibilidades, porque nós temos muitos lugares que não são conhecidos aí no nosso país, nos estados vizinhos, mas que podem ser organizadas essas cooperativas. Pessoal, nós olhamos os 13 ramos. Quero olhar para vocês aqui só refletindo. Na aula passada a gente provocou vocês começarem a olhar para a sociedade que vocês estão inseridos e pensar nas possibilidades de cooperar. Como que eu posso olhar para uma cooperativa e pensar como que eu posso... que daria certo aqui na comunidade que eu estou inserido? Agora vocês conheceram já os ramos. E aí vocês já podem pensar, vai olhar aí. Eu quero que vocês olhem lá e podem sugerir mais de uma possibilidade. Pode olhar lá, olha, na minha sociedade, na comunidade que eu estou, ou com os meus colegas de sala, a gente poderia fazer uma cooperativa de turismo e lazer. Porque aqui na nossa, a gente tem um rio, tem algumas cachoeiras, tem alguns lugares que é interessante, que podem ser utilizados para o turismo e lazer sem prejudicar o meio ambiente.
E aí a gente olha também essas questões. Ah, não, nossa região tem bastante produtores aí que vão estar usando produtores, como a professora Leide falou, tem bastante hortas. E a gente monta uma cooperativa hortifruti que vai estar olhando para a forma de comercializar isso, utilizando as virtudes, os princípios e os valores que nós olhamos. Pessoal, agora nós vamos para a atividade de sala. Daqui um pouquinho nós retornamos para continuar a nossa conversa, continuar os nossos assuntos. Queremos a participação de vocês, para que vocês possam encaminhar aí as respostas, para que a gente tenha essa interação legal no retornar das aulas. Até mais! Estamos de volta e nós vamos dar continuidade. Espero que tenham conseguido fazer aí de forma assertiva todas as atividades, que a gente refletiu um pouquinho aí sobre aquilo que a gente viu. Aí vocês devem ter pensado, professor, mas a atividade hoje foi bem pequena, só um pouquinho de questões, só 2 questões, uma com 3 alternativas e a outra só para escolher uma delas, mas é para a gente provocar algumas reflexões e conversar um pouquinho aqui em relação a alguns conteúdos que a gente trabalhou na aula de hoje. Mas antes de irmos para a correção da atividade, lembrando que você teve aí, passe para o professor presencial, que ele vai estar enviando para a gente ter essa interação. É importante que a gente saiba aí como foi essa participação de vocês. Se durante as nossas aulas, durante esse momento feedback também, vocês tiveram um exemplo, durante a aula vocês lembraram de uma situação que aconteceu ou que você conhece ou tem um conhecido, envie pra gente também, agregue a nossa aula, compartilhe isso com os colegas da sala de vocês e com os demais colegas, porque nós estamos em ambientes geograficamente diferentes, mas nós estamos todos numa mesma sala de aula. Nós vamos dar uma olhadinha em uma externa, que vai falar um pouquinho, algumas reflexões sobre o cooperativismo, sobre as organizações das cooperativas de uma forma geral, com algumas reflexões. Vamos dar uma olhadinha, já a gente volta. Cooperativismo, substantivo masculino, que significa sistema econômico que faz das cooperativas a base de todas as atividades de produção e distribuição de riquezas. O futuro fica mais promissor quando caminhamos de mãos dadas. Juntos, somos mais confiantes, ultrapassamos barreiras e conquistamos os nossos objetivos. Esse é o espírito do cooperativismo, um movimento socioeconômico que une desenvolvimento com bem-estar social e que está transformando a economia do país. No Brasil, existem mais de 6.500 cooperativas. São 338 mil funcionários trabalhando para atender mais de 11 milhões de associados. No final das contas, o cooperativismo beneficia 36 milhões de brasileiros. E essas cooperativas atuam em 13 ramos de atividades: agropecuário, consumo, crédito, educacional, especial, habitacional, infraestrutura, mineral, trabalho, saúde, produção, transporte, turismo e lazer. Quer conhecer melhor cada uma delas? Cooperativismo agropecuário. Cuidados especiais com aquilo que vem da terra, desde o preparo na hora de plantar e tratar dos animais, até a industrialização e venda dos produtos. Um dos mais tradicionais ramos do cooperativismo, as cooperativas agropecuárias englobam produtores rurais, agropastores e de pesca. Cooperativismo de consumo. As cooperativas de consumo abastecem os seus cooperados fazendo compras em comum para uso doméstico, só que com preços menores, mantendo a qualidade dos produtos.
O cooperado deixa de ser um mero comprador. Ao se associar, ele vira um dos donos do negócio, participando de todas as decisões da cooperativa e dos resultados. Cooperativismo de crédito. Uma associação entre pessoas que buscam administrar suas finanças com mais vantagens do que em um banco comum, com funcionamento regulado pelo Banco Central. O cooperativismo de crédito é um dos ramos mais fortes e surgiu como uma alternativa capaz de promover o desenvolvimento sustentável e contribuir com a geração de trabalho e renda nas comunidades em que está presente. Cooperativismo educacional. As cooperativas educacionais são formadas por professores que se organizam como profissionais autônomos para prestar serviços educacionais e por pais de alunos que buscam uma educação melhor para os seus filhos, administrando as escolas e contratando os professores. O objetivo é unir ensino de qualidade e preços melhores do que em uma escola comum. Cooperativismo especial. As cooperativas especiais abrem possibilidades no mercado de trabalho para grupos que costumam ter dificuldades para se inserirem, como pessoas com deficiência, egressos do sistema prisional e adolescentes em situação de vulnerabilidade social. Cooperativismo habitacional. As cooperativas habitacionais podem ser uma alternativa econômica para quem quer realizar o sonho da casa própria. Elas são associações de pessoas que se reúnem com o objetivo de comprar ou construir um imóvel. Cooperativismo de infraestrutura. Uma cooperativa de infraestrutura oferece serviços essenciais, como energia e telefonia, de forma coletiva aos seus associados, com o objetivo de que eles possam desenvolver melhor suas atividades profissionais. Cooperativismo mineral. As cooperativas de mineração são muito importantes para o trabalho de pequenos mineradores, na extração, industrialização e comercialização de produtos minerais. Cooperativismo de produção. Unir pessoas com forças de trabalho diferentes na produção de um determinado tipo de bem, produzindo, beneficiando, industrializando, embalando e comercializando o produto é a função de uma cooperativa de produção. Não existe um dono e seus empregados. A propriedade dos meios de produção é dos trabalhadores da cooperativa e não há proprietários que não trabalhem nela. Cooperativismo de saúde. As cooperativas de saúde são resultado da união de médicos e outros profissionais de saúde que buscam oferecer à população um atendimento de qualidade com melhor custo, sem pensar no lucro, mas no papel social da medicina. Cooperativismo de trabalho. Uma cooperativa trabalhista surge quando profissionais autônomos de um mesmo ramo se unem por melhores condições de trabalho e salários. A força de trabalho é o principal e muitas vezes o único capital dos cooperados, e eles não têm um vínculo de trabalho com a empresa. Cooperativismo de transporte. As cooperativas de transporte atuam na prestação de serviço de transporte de cargas e de passageiros. Ela tem um papel essencial na organização e profissionalização desses motoristas. Cooperativismo de turismo e lazer. O objetivo das cooperativas de turismo e lazer é aproveitar o potencial natural do país de maneira sustentável. O ramo é composto por prestadores de serviços turísticos, de lazer, entretenimento, esportes, artísticos, eventos e de hotelaria. As cooperativas, mesmo elas atuando cada uma no seu ramo, como a gente viu, são 13 ramos, elas têm pontos em comum. Então a gente tem a questão das sobras, que diferente de outras empresas que não são cooperativas, ao final do exercício essas sobras voltam para os cooperados de acordo com o trabalho que ele teve com a cooperativa. A questão da autogestão, porque é autogestionário, então são os próprios cooperados, os donos da cooperativa, que fazem a gestão. Uma gestão que é democrática, onde todos os cooperados eles têm voz dentro da cooperativa. O interesse que a cooperativa tem pela sociedade, o interesse pela comunidade, que é um dos princípios do cooperativismo. A cooperativa ela não tem fins lucrativos, mas ela também visa muito a parte social do cooperado, ou seja, o seu bem-estar do cooperado, na parte psicológica, física, e não só do cooperado, mas de seus familiares também. E sabe por que o cooperativismo dá certo? Porque ao invés de competirem entre si em alguma atividade econômica, as pessoas se unem com o mesmo objetivo, de forma democrática, compartilhando os resultados na medida da colaboração de cada um.
Então aí nós podemos verificar de uma forma mais prática e até com eu quero fazer um destaque, as imagens utilizadas são imagens do nosso estado, com algumas cooperativas mesmo, que foram utilizadas essas imagens. Então nós podemos verificar a aplicabilidade desses 13 ramos, justamente para que vocês possam olhar para o contexto que vocês estão inseridos e verificar as possibilidades de estar cooperando, de cooperar mesmo de uma forma colaborativa, pensando no bem coletivo da sociedade que estão e como que podem produzir algo e unir as forças através de vários cooperados para potencializar essa produção. Espero que vocês tenham compreendido aí, mas como eu disse, não se preocupem em aprofundar os conhecimentos sobre os 13 ramos, porque vocês terão uma disciplina que trabalhará especificamente os ramos do cooperativismo. É incrível, está sendo incrível essas nossas aulas, a gente trabalhando, mas a gente tem que tomar um cuidado um pouquinho, que é a disciplina da introdução ao cooperativismo. Vocês vão ter inúmeras disciplinas para frente que vai detalhar tudo isso que a gente está fomentando uma curiosidade, despertando em vocês uma curiosidade para buscar esses conhecimentos. Espero que a gente esteja colaborando de forma positiva para vocês estarem querendo conhecer mais e se empolgando com as possibilidades do cooperativismo. Não sei se vocês olharam lá no país, no Brasil, nós temos mais de 6.500 cooperativas, mas nós temos um potencial muito maior, nós temos um potencial, principalmente no nosso estado, vamos olhar para a nossa realidade, nós temos um potencial que pode unir muitas as forças de forma cooperada para potencializar as nossas produções, potencializar todo o nosso contexto e unir forças. Citei aí o exemplo antes da atividade de sala sobre a cooperativa Açaí e fiz referência na aula passada, que aí a gente falou sobre a Justa Trama. A cooperativa Açaí é uma das cooperativas que faz parte da rede de cooperativas, que são cooperativas em outros estados, são 5 cooperativas que estão atuando em rede, trabalhando, cada um é responsável por uma parte da produção. E é uma cooperativa do estado de Rondônia que representa. Nós temos outros exemplos de cooperativas que são bem fortes aqui, que representam, que fazem uma diferença na economia do nosso país e exportam os seus produtos, por exemplo, para você pesquisar aí um pouquinho sobre a cooperativa ou sobre o RECA. Pesquisem aí, talvez você foi no supermercado e já comprou um produto do RECA dessa cooperativa. Então dê uma pesquisadinha sobre isso. Talvez você more perto e não sabe o tanto o potencial que ela tem no mercado. Mas vamos voltar aqui para a nossa atividade de sala, vamos corrigi-la. Nós vamos estar falando, a primeira questão são 3 afirmativas para a gente ver se essa afirmativa está certo ou errado. Então vamos lá, pessoal. Acompanhando aqui a questão, eu vou fazer a leitura e o professor vai ajudar no esclarecimento. Então a letra A da questão 1 diz: o segmento agropecuário é um segmento constituído por cooperativas de qualquer cultura ou criação rural. É o mais conhecido pela sociedade brasileira, participando significativamente da organização e do desenvolvimento da agricultura, bem como das exportações, com expressiva representação na balança comercial e, ao mesmo tempo, abastece o mercado interno de produtos alimentícios. Essa proposta, ela é correta, ela é certa ou é errada? Então vamos refletir. Antes da gente responder, professora, vamos dar uma analisada, como a gente já fez a leitura, vamos dar uma olhada para as afirmações. Está falando, a definição aqui, a afirmativa diz que é uma definição referente ao segmento agropecuário. Ele diz que é um segmento constituído por cooperativas de qualquer cultura ou criação rural. Até aí está tudo bem, está correto mesmo. O segmento agropecuário é o cultivo ou
a criação utilizando no ambiente rural. Outra coisa importante que a afirmativa traz aqui, que é o mais conhecido pela sociedade brasileira, participando significativamente da organização e do desenvolvimento da agricultura, bem como das exportações e com expressiva representação na balança comercial e ao mesmo tempo abastece o mercado interno com os produtos alimentícios. E aí, eu sei que todo mundo aí respondeu e disse que essa afirmativa está certa e realmente é uma afirmativa correta. Opa, meu X saiu errado aqui, professora. Então, mas está correto. Está correto. Vamos olhar um pouquinho aqui, pessoal. Há algumas informações bem importantes. E aí, quando eu olho para essa afirmativa, e eu trouxe ela aqui para dar alguns destaques. O nosso estado tem um grande potencial agropecuário. O nosso estado, tanto para cultivo de culturas, quanto para criação de animais. E é um estado que a gente tem a gente tem que ter um olhar para um desenvolvimento sustentável, para você olhar para um desenvolvimento que vai provocar sustentabilidade. Quando eu olho para um desenvolvimento sustentável, eu vou utilizar os recursos que eu tenho, mas deixando ele para que outras gerações consigam utilizar futuramente também. Então, essa é uma afirmativa. O segmento agropecuário é um segmento que há muitas possibilidades de cooperar no nosso estado e tem um grande potencial de desenvolver esse segmento dentro do nosso estado. Vamos lá para a afirmativa B. Na afirmativa B, a gente vê ali as cooperativas de consumo subdividem-se em fechadas e abertas. As fechadas são as que admitem como cooperados somente pessoas ligadas a uma mesma empresa e um sindicato ou uma profissão. As abertas ou populares são as que admitem qualquer pessoas que queiram a elas se associar. Essa afirmativa, ela é correta ou ela é errada? Então, professora, vamos fazer igual nós fizemos na primeira, vamos dar uma analisada. Quando a gente propôs essa questão, é porque talvez é uma das cooperativas que geram mais dúvidas sobre as possibilidades de ter uma cooperativa de consumo. Porque ela tem algumas questões até no próprio nome. Como que eu vou ter uma cooperativa só para consumir? Mas algumas questões. Só antes da gente trazer detalhamento aqui, mas a nossa sociedade hoje já tem criado algumas formas, não formas de cooperativas, mas algumas formas de consumo coletivo. E a gente já aprendeu algumas coisas. Talvez aí na tua realidade você já percebeu que se você unir, vamos pensar aí uma necessidade, a gente vai comprar, todo mundo da turma está precisando salvar os materiais aqui do curso técnico cooperativismo, a gente precisa de um pendrive com uma memória um pouco maior. E aí vamos comprar um pendrive, a gente descobre que se eu for lá comprar individualmente, a Leide for comprar, cada um for lá na loja comprar individualmente, você vai ter um valor. Mas se você reunir a turma, vamos supor 20, 30 pessoas, a gente consegue um desconto, negociar e conseguir um desconto. É uma das formas. Mas vamos aqui para a cooperativa de consumo. Ela subdivide-se em fechadas e abertas, tá certo? As fechadas são aquelas que são cooperados somente as pessoas ligadas a uma mesma empresa. Então, é uma empresa que se organiza para consumir, ou um sindicato ou uma profissão. E as abertas são aquelas que admitem qualquer pessoa que queiram se associar. Essa afirmativa está certa. Vamos para a próxima. Então, segmento serviço. Estas cooperativas surgiram a partir da deficiência do Estado em prover um ensino público de qualidade e da falta de estrutura financeira das famílias de bancar altos custos do ensino particular. Professora, aí a gente detecta uma questão. Será que essa definição realmente é sobre serviço? Pessoal, essa afirmativa, a definição está correta, mas não é sobre o segmento de serviço. Então, é errado. Ela é sobre o segmento
educacional. Vamos lá para a nossa última. E na nossa última é para a gente verificar qual a questão aí não é um princípio de cooperativismo. Então, nós temos 5 questões. A primeira, adesão voluntária e livre, gestão democrática. A segunda, participação econômica dos membros, autonomia, independência. A terceira, interesse pela comunidade. A quarta, educação, formação, informação e intercooperação. E a última, equidade e boa vontade. Gente, reflete um pouquinho aí. Qual dessas aí lhe parece ou não ser um princípio do cooperativismo? Então, a gente trabalhou todos os princípios aqui e tem uma questão que eu gostaria que vocês observassem. A gente trabalha muito com a ajuda mútua, mas a boa vontade não é suficiente. Então, a equidade faz parte, mas a boa vontade não faz parte. Então, essa daqui é só um detalhezinho. A boa vontade é muito importante, mas ela não está dentro dos princípios do cooperativismo. Pessoal, a gente encerrou a nossa aula de hoje. A gente vai olhar, só lembrando que a gente tem uma atividade, mais uma atividade que vocês precisam estar fazendo aí, olhando para a nossa disciplina, um questionário para vocês estar reafirmando os nossos conteúdos. Mas, muito obrigado pela atenção de vocês, por estar aqui com a gente e até a próxima aula. Até a próxima aula, professora. Até a próxima aula, pessoal. Nossa, Rai, a aula passou voando. Muito legal saber mais sobre o cooperativismo. Passou um bom tempo. Veja quantas coisas a gente aprendeu hoje. Os conceitos de cooperativas e cooperativismo, O significado de cooperar, as motivações que fizeram surgir as cooperativas, a origem, construção e a evolução do cooperativismo. conhecemos os ideais, princípios e valores dos pensadores da área. E as características dos 13 ramos do cooperativismo. Agora já sabemos até como identificar cada um deles. E ainda temos tanta coisa para aprender, não é, professor Samuel? Educação à distância, mudando realidades.